Hoje eu quero abrir o vídeo de outro jeito. Peço para que todos acompanhem as palavras de Pierre Bourdieu no livro O Poder Simbólico. A cultura dominante contribui para a integração real da classe dominante, para a integração fictícia da sociedade no seu conjunto, portanto, a desmobilização, falsa consciência, das classes dominadas. Para a legitimação da ordem estabelecida por meio do estabelecimento das distinções e hierarquias, e para a legitimação dessas distinções. Este efeito ideológico produz a cultura dominante, dissimulando a função de divisão na função de comunicação. A cultura que une, intermediária de comunicação, é também a cultura que separa, instrumento de distinção, e que legitima as distinções, compelindo todas as culturas, designadas como subculturas, a definirem-se pela sua distância em relação à cultura dominante. Nos acostumamos a neutralizar o discurso estrutural. O sistema virou jargão e a forma com que compreendemos a dominação está difusa. A guerra de classes, reduzida ao rico contra o pobre, agora se vê cercada pela publicidade. Os agentes da publicidade são os agentes do enfraquecimento da consciência, os responsáveis pelo distanciamento com ilusão de aproximação. A nova vida do mundo de algoritmos. Não estamos mais pertos ou mais conectados. Estamos mais distantes. Varanda 14, estamos aqui mais uma vez. 14 varandas já, são quase 15 varandas. O último episódio foi o episódio simbólico, então por que não falar de algo também que não é tão simbólico, mas que é, enfim, a gente vai falar bastante talvez a palavra simbólico nesse vídeo. Eu estou aqui, eu, Lucas Lobo, com meu querido amigo Lucas Mendes, mais uma vez, pra gente gravar mais um episódio aqui do Varanda Vermelha. Hoje a gente vai usar um pouquinho de gancho ali a situação de Messi na Casa Branca. Talvez quando esse vídeo sair, quando você vê, já tá difuso, já tá pra fora já. Isso aconteceu ontem em relação ao tempo presente que nós vivemos agora. E a gente gostaria de falar sobre, não exatamente sobre o Messi na Casa Branca, mas sobre justamente essa coisa do famoso, do influenciador ou da grande pessoa pública viver um momento de despolitização ou de uma politização à direita, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse fenômeno, né, do influenciador e do produtor, e enfim, das pessoas grandes, das grandes coisas do mundo serem alinhadas à direita. Antes da gente começar, vamos aqui dar o disclaimerzinho. Deixa seu like se você estiver gostando das outras produções, se você já acompanha o Varanda. Fique aqui se você caiu de paraquedas, se algo te chamou a atenção. Se inscreva caso você goste também. É importante pra gente saber o que está dando certo, o que está dando errado. O comentário, que é o campo aberto ao debate, que a gente sempre bate nessa tecla. É importantíssimo também que você converse com a gente, que você contribua pro Varanda. O Varanda nada mais é do que esse campo. O que a gente espera de verdade com o Varanda é que ele se torne esse campo do debate. Siga lá o Instagram, @varandavermelha_. Tem o nosso Spotify agora também. A gente tá saindo todos os episódios de Varanda Vermelha. Tem outros vídeos aqui no canal, mas todos os episódios de Varanda Vermelha estão saindo no Spotify. Então você pode acompanhar lá também, caso você goste só de ouvir e não de acompanhar assistindo e tal. Embora tenha vídeo lá também, você pode acompanhar a gente pelo Spotify. Eu acho que foi dito tudo. Se inscreva, deixe seu like, comente. Spotify, YouTube, Instagram, aliás. Exatamente, é isso. Perfeito, então a gente pode começar o vídeo aqui. Eu acho que só pra gente poder tomar um rumo aqui, vamos falar do Messi primeiramente. Messi foi à Casa Branca porque tem uma homenagem feita aos vencedores da MLS, e aí os jogadores do time campeão eles vão pra Casa Branca, e o Messi, evidentemente, era um dos campeões pela Inter Miami, né? Na verdade a gente vai falar sobre jogadores políticos, por isso viemos de Romário e Maradona. Eu acho que o mandato do Romário no Rio de Janeiro... Não, mentira. Excelente, né? A gente veio com esse simbolismo, pelo menos, político de jogadores. Esse aqui é um símbolo, né? O Maradona é um símbolo e o Romário, de fato, foi pra política. Mas essa coisa do Messi e a Casa Branca, cara, no dia que se tem ciência que ele vai jogar bola nos Estados Unidos, era óbvio, fosse o presidente que fosse, sabe? Era fato que ele ia colocar os pés na Casa Branca. Essas super estrelas, elas colocam os pés na Casa Branca. Olha, a Casa Branca é meio... Eu não sei o que se falar politicamente muito bem, mas ela também é meio hollywoodiana, É muito, né? Ela é vendável pra caralho, né? Que foram lá, tem um monte de série fazendo alusão àquilo. Nenhuma punheta maior do que essa dos norte-americanos, né? Não é nada surpreendente, tá? E aí quando aconteceu, eu fui ver muitas pessoas comentando nas coisas do Messi, do tipo, você nunca será como Maradona... Só o Maradona era isso, o Maradona era mesmo maior e não sei o quê.
Mas a gente tem que parar de ficar querendo. O Cristiano também teve lá, né? Mas esse daí, pelo amor de Deus. A guinada coach do Cristiano é uma coisa, né? Exato. Foi de bad boy pra coach. Exato, mas enfim, a gente tem que parar de querer que os ídolos sejam marcos políticos. Cara, você tem que querer política de políticos, sabe? E saber muito bem os alvos políticos e tal. A gente tem que acabar com esses ídolos. Que loucura é essa também de... O meu ídolo, ele tem que ser meu paizinho que faz... Para, sabe? Eu acho que é também muita infantilidade que se gera ao redor disso. E não só jogadores, né? Porque a gente em outro momento teve o Maradona, teve o Cruyff, teve o Sócrates, muita coisa. Teve o Paulo César Caju, que o Bob Marley veio pra cá, porque se identificava por ser um jogador negro, né? De uma seleção histórica, ele se identificava muito. E o Paulo César Caju é uma bandeira do movimento negro também. E, além de jogadores, também músicos, assim, né? Porque também o que se gera do posicionado politicamente, como se gerou do Bad Bunny, é tão idiota quanto, sei lá, o Messi feito um paspalho na Casa Branca, sabe? Tipo, só de novo as amarras do capitalismo, nada que vá romper. Assim, eu concordo com a fala do... Porra, foda-se, normalmente foda-se o posicionamento político de um ídolo de fora da política, sabe? Tem um vídeo que a gente conversa sobre o sorteio da Copa do Mundo, que o Trump tava lá e blá blá blá, e eu falo que o futebol não é política, e falar isso... Hoje, principalmente agora, tá rolando uma parada no Twitter, uma discussão sobre a Copa Peleja, que o canal peleja lá, e aí teve toda a questão do esquerdo-clubismo e tal, e aí a galera tá rolando uma discussão sobre times do bem, times do mal, e como essas coisas não existem, blá blá blá, e blá blá blá, e também sempre se gera a partir disso uma despolitização, né, uma pessoa que, tipo, não, vai querer ignorar todos os complexos políticos que existem em alguma coisa, só porque essa coisa não é em si política, e quando eu digo que o futebol não é político, é isso que eu quero dizer, o futebol em si não é político. Futebol não é um objeto que ele próprio carrega uma política, sabe? Ele carrega as suas próprias questões, as suas próprias identificações, a sua própria forma de agir, sabe? A sua própria linguagem em determinada análise que a gente pode chegar. E a partir disso pode se gerar política, mas o futebol ele não é um movimento político. O futebol praticado pelos jogadores não é um movimento político. Então, assim, o que o Messi pensa, ele não deveria ser uma influência muito grande. Mas a gente sabe que no mundo publicitário esses caras exercem uma influência, né? O Messi é uma pessoa influente. Muito, talvez a maior do mundo ou o top 2, sabe? Uma das maiores do mundo hoje, assim. O futebol sendo um dos maiores objetos da indústria cultural acaba tornando isso. Então, qualquer movimentação de qualquer figura pública, ela acaba gerando bastante... um efeito rebote, né? Acaba gerando bastante algo nas pessoas. E aí é importante que a gente olhe, assim, para essas pessoas como... Seria importante se a gente pudesse desconstruir os ídolos, né? Se a gente pudesse desconstruir o fato de que a gente tem que esperar algo político do Messi, porque o que a gente tem para esperar algo político do Messi ele é uma pessoa como qualquer gente, como qualquer outra, com um agravante de que ele é uma peça publicitária também, sabe? E se ele é uma peça publicitária, ele é uma peça agenciada pelo capitalismo, então... tem aquela reportagem dele falando como ele gosta de ver as bandeiras do Che Guevara e tal, porque... Sabe, olha o que se transformou, sabe? E aí é legal citar o próprio Bad Bunny, porque acaba que vira isso, sabe? Dentro de um espaço publicitário, a crítica ela vai sofrer com uma sobreposição, né? Então... o Messi ele vai citar como ele adora ver as bandeiras do Che Guevara, como isso é bonito e tal, e isso é muito menor, sabe? Isso é muito pequeno em relação à publicidade que ele o quanto ele vende, o quanto ele é lucrativo, tal qual o Bad Bunny pode fazer, o evento que for, isso é muito menor, isso vai ser pisoteado por publicidade, vai ser pisoteado pela marca da Apple gigante em cima dele, enquanto ele fala como é rico ser latino, né? Então, essas coisas... O estádio com o nome da Leve, sabe? Exato. Mas coisas... eu citei o Bad Bunny também, porque se vocês acompanharam o Varanda, a gente deu muita pancada no que o Bad Bunny fez, muito pela recepção do público também. E aí ficaria muito contraditório quando o Bad Bunny faz algo um pouco mais aliado ao que a gente crê, a gente dá muita pancada, e daí quando o Messi faz, a gente fala foda-se, sabe? Não é isso, assim. Na verdade, não me surpreende zero, como também o Bad Bunny não me surpreendeu, sabe? Como essa forma, como a narrativa política de ídolos vem se construindo, não me surpreende. Claro que com a arte eu sempre vou ser mais crítico, porque primeiro é um campo mais crítico e é um campo muito mais adentrado de política, né?
A arte, ela é muito evolta de política. Por isso que tu falou da Copa Peleja, da coisa do bonzinho e malzinho. A arte é tão política que essa narrativa de bonzinho e malzinho existe muito forte tá hoje. E há mais tempo também. Por conta do quê? De filme da Marvel, de uma década inteira de filme da Marvel, todo mundo começou a enxergar tudo como bonzinho e malzinho, o vilão e o herói, sabe? Então você vai me dizer que arte não produz política, produz muito mais do que o próprio futebol. Sim. Entende? São campos diferentes. Vamos fazer essa diferenciação. Mas eu acho o que o Messi fez, eu não vou dizer que não, assim. É que o fato de ser o Messi, ele não é o Cristiano coaching, robozão, ele é o cara foda-se, tá ligado? Ele de fato é foda-se, mas esse foda-se dele já tá me enchendo o saco. E já é uma posição entendeu? política. Você não é foda-se, é uma posição política, exatamente. Política. Ninguém é tão alheio assim à realidade, sabe? Você não vive numa cúpula e só sai pra treinar e pra jogar e pra tomar mate. Sabe? Sim, é uma... E sempre que fica nessa do, não, o Messi é foda-se, ele não se importa, eu já tô ficando puto com isso, porque não é verdade, um cara desse tamanho não é alienado a nada, tá? Ele faz as coisas por escolha dele, e a gente olha, e até ficou, antes da gente fazer o vídeo, a gente ficou numa dúvida, de por que hoje também, e é bem fácil de responder, mas por que hoje parece que não há jogadores ou artistas politizados, sabe? Principalmente jogadores, porque os artistas pelo menos caem em jargõezinhos de vez em quando. Como os rappers aqui do Brasil, como o Djonga, ou o próprio Bad Bunny também. Bad Bunny, mas jogadores a gente teve, os que eu citei, né? Do Maradona, do Cruyff, do Paulo César Caju e vários outros assim. E aí, não temos jogadores politizados. Na real, eu acho que tem sim, só que eles são politizados à direita. Só que a direita é despolitizada, né? A direita é idiotizada, que é de fato o que ela é, né? Sim. É de fato a forma como ela se comporta. Sim, é uma vitória publicitária. Tudo que eu tenho a dizer é isso. É uma vitória publicitária e quem são os maiores agentes publicitários do mundo são os Estados Unidos, né? O que é imposição cultural se não uma imposição publicitária, sabe? O que essencialmente é o publicitário? É essa venda de ideias, né? É uma imposição de ideias. É a venda e a aceitação de ideias. E aí é uma vitória publicitária, porque, como tu falou, os filmes da Marvel produziram muito esse entendimento. E aí acho que dá até pra estender pra trás, assim, as próprias HQs, a própria forma de... o Alan Moore tinha muito essa crítica sobre como tinha muito adulto crescendo, entrando em contato com HQs, se despolitizando por causa disso e não querendo crescer, sabe? O que mais tem é adulto idiotizado, adulto infantilizado, e cada vez mais tem isso. Eu acho que isso responde bastante o porquê que a gente não vê tanto uma politização à esquerda vindo de pessoas famosas, pessoas grandes. Tá aí, assim, o Alan Moore já respondia isso, sabe? As pessoas estão se idiotizando porque elas estão se negando a crescer, porque esse objeto aqui é infantilizado. É uma política infantilizada, é uma política enfraquecida, porque ela é publicitária. Porque ela vai ter esse caráter de venda, ela vai ter esse caráter de imposição. E aí a vitória publicitária é uma vitória estadunidense 200%, sabe? 200%. Na forma como a gente vai receber até o Bad Bunny nos Estados Unidos falando que ele tá falando contra os Estados Unidos, a forma como a gente vai receber isso é um grande show publicitário também, uma grande venda de ideias, porque eu fiz meu vídeo aqui sobre América Latina não existir, e ali eu tô falando assim, a própria forma como a gente concebe a ideia de América Latina foi uma ideia produzida pelos Estados Unidos, foi uma ideia produzida pela Europa, e a gente tá aderindo a essa ideia, a gente tá aderindo a esse cavalo de Troia, e a gente não tá pensando politicamente a partir de autores, a partir de academia, a partir de uma construção popular brasileira, ou latina, ou de determinados países, enfim. Ou minimamente de um debate, né, porque quando o Bad Bunny fez, foi só também... Vira story, né? Nossa, que legal! Story, exato. Story. Pô, pra designer foi ótimo. Então não existia um debate também, Sim. né? E aí essa do Messi foi mais debatida, até porque eu acho que o futebol entra em lugares que a música do Bad Bunny não entra, pelo menos aqui no Brasil, né? Embora ele esteja muito estourado, não é diferente, né? E só que assim, o que eu queria perguntar com toda essa retórica também é porque vamos pegar o Sócrates, sabe? O Sócrates é o momento, será que é o momento histórico que esse cara se torna mais politizado? Porque por que a gente antes teria um Sócrates e hoje não se tem nada nem perto? Tipo, tem o que eu citei antes da gente começar a gravar, que é o Igor Julião, que tá no Marítimo, um abraço pra ele. Eu sei como é o Marítimo também. E ele é um cara muito bem politizado, muito bem posicionado à esquerda, mas, pô, que era o Sócrates, entendeu? Era também um craque, era também um cara ídolo, um cara que sabia tudo que representava. Ele tinha um peso de jogador e um peso político, sabe? No caso do Igor Julião, ele tem mais, acho que ele até chama atenção mais pelo peso político, pelo menos até o momento, carreira, enfim, a gente não sabe o que vai ser. E pensa em outro, assim, hoje,
sabe? Tipo, eu vi algumas A questões esquerda não, né? eu vi algumas questões do Irvine, tá ligado? Aham. E olhe lá, aí, pra falar também do outro lado, você teve o Felipe Melo apoiando o Bolsonaro O Neymar, declaradamente, assim. Neymar Mas fazendo o Felipe live. Melo fazendo um jogo. O Neymar, Durante o jogo. Neymar ele fez uma fala live sobre isso. no dia anterior da eleição. Exato. Só que ali era. Não quer dizer que você apoiar o Bolsonaro você seja politizado, tá? Eu Não. acho muito pelo contrário, inclusive. Mas sabe? você ser um influenciador, né? Você ser uma pessoa pública e colocar, né? Se marcar ali a sua posição já é o que a gente tá querendo dizer aqui com... Porque normalmente a gente vai ver os jogadores sendo alheios, né? Principalmente futebol, os jogadores sendo alheios. E aí, dentro da arte, principalmente na música, eles sendo, tipo, bobíssimos, né? Ou sendo, sei lá, o Gustavo Lima apoia o Bolsonaro, ou é, tipo, sei lá, a Luísa Sonza defendendo o Lula. E aí é um nada, sabe? Também, um nada. Em ambos os lados, um nada, né? Mas eu fico com isso do tipo, por que antes... Pô, o Maradona esquece, sabe? O Maradona é um simbolismo disso. Depois a gente até vai entrar em umas questões do Maradona em específico, né? Mas assim, por que caras grandes eram politizados? É uma questão do momento histórico? E se sim é uma questão do momento histórico, a gente tem que começar a trazer também de novo esse momento histórico de uma politização de verdade, para que caras grandes também possam ter o mínimo de consciência, sabe? Vocês não vivem fora da sociedade. É impossível que vocês sejam tão cegos. Eu acho. E vocês são cegos, tá ligado? Vocês são idiotas. Vocês agem feito idiotas e feito cegos. É que nem é você cuspir na cara do povo, sabe? De verdade, o que o Messi fez é cuspir na cara do povo. O Cristiano já faz isso, ele já é isso. Tem a diferença Mas também. Mas o que o Neymar também faz é cuspir na cara do povo, Sim. com todo o simbolismo que ele tem. E vocês fazem pra caralho. E tipo assim, vai ter os lambibola que acha que... Ah não, ele é o Messi, foda-se, ele faz o que ele quiser. Não, sabe? Não, você tá cuspindo na cara das pessoas. Olha a situação social das pessoas na Argentina, que também são latinos, sabe? Olha pro quem tá mais próximo de você em Miami, que são os latinos. Olha a situação social dessas pessoas. Sim. Pelo amor de Deus, cara. Tem também a diferença simbólica do que é o Messi e do que é o Cristiano Ronaldo, no sentido de... Eu falei, o Cristiano Ronaldo ele já tá sendo muito tempo produzido a partir de um marketing... Quem gere o marketing da carreira dele já vem produzindo essa imagem, até por isso, se você for ver, tem muito uma movimentação do pessoal de gostar mais dele, e você vai ver a tendência de quem gosta mais do Cristiano Ronaldo são pessoas de direita, é porque, e coisas assim. Exato, são todos as marcas de ser um cara de direita. Então não é só ser o cara, olha, família. A meritocracia. Da família, a meritocracia. O esforço. O bilionário fodão. Sabe? Bonitão. Que vive igual o Bruce Wayne. Fortão, então, sim. Exato, já tem esse trabalho, tem né? diversas questões estéticas em volta disso e vem sendo trabalhado porque o começo da carreira dele é ele sendo um bad boy. E isso é se politizar. Bad boy de bad apartamento boy, também. Claro, sim, mas aquele, enfim, era uma outra coisa. E isso é se politizar, sabe? E simbolicamente se politizar, porque no começo eu li ali o Bourdieu e é basicamente isso, sabe? É uma politização simbólica. E aí o Messi, ele também, acho que pela ignorância, não dele, mas a ignorância do que era o marketing em volta dele, o Messi é um cara bobo, o Messi é um cara que não liga, o Messi é um cara família, só quer saber de jogar bola. Todo esse marketing construído a vida inteira em volta dele, também era uma posição uma posição simbólica política, que vem sendo desconstruída, mas sem um radicalismo tão grande quanto foi a do Cristiano Ronaldo. Mas por isso que é até mais grosseiro você ver o Messi se envolvendo politicamente ali, e até por isso grita mais simbolicamente e politicamente o nosso momento de despolitização, sabe? Porque até esse cara que só tava ali e tal, em algum momento ele vai estar junto e aliado com o trumpismo. E que momento, né? Porque quando o Cristiano Ronaldo foi, era um momento que não tinha nada entre zilhões de aspas, mas nada acontecendo no mundo, né? E aí agora o Messi ele vai pra Casa Branca no momento em que o Irã tá sendo bombardeado, no momento em que, sei lá, talvez dentro do século, no momento em que a gente tá mais dizendo sobre a Terceira Guerra, sabe? Sim, e esse debate, e é o que a gente não quer produzir aqui também, vai ser levado por fãs do Messi, também com a narrativa herói-vilão, e aí o Cristiano é o vilão. Então o Cristiano é o vilão que cola com o Trump. Aí fãs do Messi vão levar pra essa coisa do... o Messi era um herói, agora ele não é mais. Também são duas coisas muito claras. Sim, a decepção aqui, muito grande, né? Essa coisa de achar que é herói, meu Deus, cara, olha o momento político que a gente vive. É isso também, que a gente tá falando bastante de desconstruir os ídolos, essa posição de você se basear tua idolatria política em um jogador de futebol
num Bad Bunny, em coisas assim, ela vai produzir bastante decepções políticas. E aí você... por isso que é importante essa questão simbólica, assim, o quanto um símbolo pode representar algo. Hoje, o Maradona não tem mais como desconstruir o símbolo dele. Tem como a gente fazer um revisionismo histórico muito grande, em algum momento inverter a figura do Maradona? Muito difícil, porque ele era tão politizado que acaba sendo difícil. Mas com algumas figuras é possível, sabe? Mas o poder, a figura, o simbolismo em volta de alguma coisa é importante pra gente manter uma política acesa de afago também, né? As pessoas precisam também encontrar uma figura, encontrar não um messias, mas encontrar alguém que te represente pro mundo, sabe? É uma questão extremamente natural. Mas quando você faz isso a partir de uma questão de idolatria, não a partir de uma questão política, vai rolar o que rolou com o Messi, sabe? Vai rolar um monte de gente decepcionada e não conseguindo se encontrar politicamente mais, sabe? Quantas pessoas se identificavam mais à esquerda e viram o que aconteceu com o Messi e agora eles estão desolados em relação à própria posição política, sabe? Nem digo assim, tipo, vai guinar a direita, não, mas é uma neutralização. O poder simbólico que o capitalismo exerce é uma neutralização dos discursos, é uma neutralização da nossa política. E aí agora a gente, enquanto pessoas politizadas à esquerda, a gente vai se sentir a gente vai se sentir órfão. A gente vai se sentir sem ninguém, vai se sentir desamparado. Porque o nosso poder simbólico, a nossa figura simbólica que representava alguma coisa pra gente, olha só, não necessariamente o Messi, né? O Messi como exemplo aqui, mas olha só, na verdade ele não tá representando isso. E aí você fica numa falência moral, você fica sem chão, você fica sem saber pra onde ir. Essas coisas são importantes, a desconstrução dessas coisas é importante. Matar, romper com os ídolos é importante por causa disso. Porque o Messi é uma pessoa e ele vai estar sujeito a viver essas coisas. Ele vai estar sujeito a te desgraçar, sabe? Ele vai estar sujeito a mentir pra você. E o Messi aqui, como uma figura que nem era politizada, sabe? Mas espera, vai acontecer com o Bad Bunny, sabe? Vai acontecer com outras figuras, vai acontecer com... sabe, pra ser bem esdrúxulo como a gente tá batendo aqui, porque tudo isso é uma idiotização da política. Tudo isso é um momento de idiotização que o capitalismo produziu. Então, pra ser bem idiota aqui, muita gente esperava isso da Anitta. Muita gente esperava isso da Jojo Todinho. Entendeu por que isso é idiota? Esperava... sabe, tem gente que cobra o posicionamento político da Virgínia. Sim. E aí você vai ficar órfão, você vai ficar falido moralmente porque a Virgínia não tá alinhada com você. Porque ela é um produto. Porque ela é um produto. Porque ela é mais do que uma pessoa, também uma pessoa com as suas convicções, mas mais do que uma pessoa, ela atende a marcas. Ela tem que responder a marcas. E se a marca em algum momento tá com uma politização de usar bandeira LGBT, de usar porque tá vendendo. qualquer coisa que tá vendendo, e ela vai se alinhar com isso, igual a Jojo Todinho fez em algum outro momento, no momento em que não for vendável, talvez a convicção dela seja de direita e a marca não vai ligar mais. Ou a marca vai reforçar essa posição dela, e aí você vai ficar desamparado, e aí o nosso campo vai ficar desamparado. O mesmo vale pro Bad Bunny, né? O mesmo vale pro Bad Bunny. Talvez ele não vai apoiar o Trump em algum momento, mas... O mesmo vale pro Brau também. Pro Brau também. Entendeu? Que é um símbolo, o Brau é símbolo. Mas Racionais em geral é um símbolo. Mas vale também, sabe? Vale também. E outra... O cenário político por si só não é limpo, ele não é... Quase nenhum cenário da sociedade é limpo, tá? Exato. Eles são todos emaranhados de contradição e de uma sujeira, e na política a gente espera que isso seja levado à flora. Não em pessoas que são marcas, que são produtos, sabe? Sim. Não é por daí que vai sair as coisas, sabe? Então a gente tá tão... o debate tá tão defasado que vira isso. Simples assim, vira Sim. isso. E é cansativo que a gente tenha que fazer um varanda inteiro Só pra falar que, só pra falar ídolos, né? do que deveria ser Beabá, sabe? Do que deveria ser Beabá, sim. E de novo, não é passar pano porque agora é o Messi, então foda-se o que o ídolo acha, sabe? Pau que bate em Chico, bate em Chico, bate em Francisco. O Messi fazendo essa merda e o Bad Bunny indo lá pra dar o maior show da vida dele no Super Bowl. Dá no mesmo, cara. Mas é que eu acho que... Dá no mesmo. Todo o nosso posicionamento em relação ao Bad Bunny foi de foda-se, justamente. Gente, foda-se o que aconteceu ali. Não foi grandioso, não foi maneiro. Foi talvez fofinho e legal você se sentir pertencente a alguma coisa, mas politicamente não foi maneiro. Então foda-se. Da mesma forma que politicamente o que acontece com o Messi ali não é nem surpreendente, sabe? Foda-se. Eles são figuras públicas, publicitários, são marcas, e eles vão fazer isso, sabe? Eles vão vender e tal. O do Messi foi tão foda-se que quando eu vi, eu quase acendi o cigarro, só não acendi porque eu tava gripado, assim, porque quando ele fecha pra ir pros Estados Unidos, eu tinha certeza que isso ia acontecer, era questão de tempo, sabe?
a Casa Branca e o Oscar são a mesma coisa, Sim, sabe? sim. Tipo, é só um lugar pra se fazer showzinho. É Sim. tipo a casa do BBB, pô. Assim, Então era óbvio que, pô, você tem o Lionel Messi ali, você não vai levar? Aham. Se a gente vasculhar, a gente pode achar também, sei lá, o Pelé lá, o Beck, qualquer coisa. Cara, assim, se politizem com coisas que são políticas. Essa é... Sabe, o grande foda-se da questão é isso, porque não é nem... Porque eu falei que até é importante que exista um simbolismo, sabe? Existir um Maradona faz com que pessoas consigam se identificar politicamente ao ponto de construir uma universalidade, sabe? Construir um grupo político, construir uma identidade política. A existência de um Maradona é importante, a existência de símbolos é importante. Não é nem uma negação disso, de símbolos, nem publicitários, mas de símbolos que estão dentro de marcas publicitárias, sabe? É interessante, mas se você basear toda a sua perspectiva política no que diz essas pessoas, ou às vezes nem no que diz, às vezes do que não diz, tipo o Messi. Pô, o Messi não disse nada, que bom que ele não é alinhado com a direita, sabe? Não disse nada, então foda-se. Então, às vezes no que não disse. O problema disso é que em alguma hora ele pode dizer. E ele é uma marca, e ele vai te decepcionar em algum momento, sabe? Então se politizem com coisas que são políticas, não com figuras, não com ídolos. Você pode... ter o ídolo como uma identificação de grupo, como uma identificação de união e de um simbolismo que ele representa pra você, pra sua identificação política, mas se politizem com coisas que são políticas. Tipo, o Maradona é um grande símbolo político desse canal, sabe? Ele é muito importante pra nós aqui, porque é fodão. Mas quando a gente quiser entender o que é o conservadorismo, eu não vou pesquisar o Maradona falando sobre conservadorismo. Exatamente. Entendeu? Quando eu quiser saber o que é o progressismo, eu não vou atrás do Maradona falando sobre progressismo, eu vou atrás dos autores. Exatamente. Entendeu? Ou dos pensadores políticos, ou de quem tá na antropologia. Ou da rua, pelo menos, sabe? Das pessoas. Exato. Ou no mínimo da sociedade. Sim. Não que esse cara, que inclusive vive numa realidade social completamente avessa a minha e a da massa das pessoas... que essa pessoa vai ter noção didática suficiente pra poder desenvolver isso. Sim. Não, ele vai ter noção didática pra dar um chapéu, talvez. Sim, sabe? exato. Mas não pra isso. Eu queria chegar nisso que você falou Só outro ponto. Só que isso só acontece também das pessoas ficarem órfãos ou devotos, pra trazer também o Bad Bunny, devotos do Bad Bunny ou órfãos pelo que o Messi fez, porque também é só fruto do que é as redes sociais, né? A questão algoritmo... E eu tinha esquecido de falar disso. Os nossos deuses estão lá, sabe? Os nossos nortes, as nossas bússolas, cada dia mais, com mais gente chegando nas redes sociais e mais gente entregando horas da sua vida para as redes sociais, Sim. É lá que você procura tudo, Sim. O norte da sua realidade, sabe? Sim, é que tu tinha falado por que houve um Sócrates e hoje não há mais, é uma questão de momento político, e eu acho que a neutralização dos discursos dentro da internet, e por causa dos algoritmos, e cada vez mais com o avanço da Big Tech, vão despolitizar, sabe? Eles servem para despolitizar inclusive o simbolismo, tudo que a gente está falando aqui até agora. Seria interessante que símbolos pudessem representar algo? Eu acho que foi-se o momento em que a gente poderia ter símbolos que representassem algo. Eu acho que os símbolos dentro da internet, eles vão normalmente, não sempre, mas eles vão comumente serem necessariamente vazios, porque em algum momento o Maradona ele se estabeleceu como um símbolo político, como a figura dele se estabelece de maneira simbólica, e ele se reproduziu, e as pessoas adotaram, e algo se construiu em volta disso, e a partir do momento em que isso se constrói na internet... Porque tudo se dilui muito porque rápido. Tudo se dilui, justamente, era aí que ia chegar, assim, porque existe uma ansiedade tão grande dentro da internet para chegar no próximo assunto, e eu acho que em algum momento da internet o algoritmo ele se comportava de outra maneira, em algum momento foi mais fórum, né, em algum momento a internet foi mais comunitária, nesse momento existiam reproduções. Existia uma maneira possível de se produzir um símbolo, porque este grupo vai estar aderindo a isso aqui, então vai ser como se fosse um grupo fechado, um círculo aderindo a alguma coisa e cultuando alguma coisa ao ponto de virar um símbolo. Então, um círculo faz. Eu acho que hoje a internet está mais frontal. Esse símbolo se abriu e ele vira uma linha, ele vira um negócio que vai aos lados. Se antes a internet ela fazia rodas, ela fazia grupos comunitários, hoje a internet ela se abre. Claro, se abre de mentira, porque ela constrói bolhas, né? Mas as bolhas elas não estão assim, as bolhas elas estão abertas, sabe? O que está dentro da bolha é uma frontalização, sabe? E ele passando lá. O Messi passando na tela nesse momento, né? A gente tá com a TV ligada vendo o jogo, o Messi tá ali. Enfim, a internet produz essa questão das coisas estarem mais retas, e por estarem mais retas, o que tá aqui não chega aqui. Ou chega de maneira muito diferente aqui. E aí, pra chegar aqui, vai ser uma ansiedade tão grande que quando chegar aqui já vai ser outra coisa. E esse símbolo morre. Pra não ficar só no aqui com dedinhos, o que é o Bad Bunny?
sabe? Tipo, beleza, a internet explode com o que aconteceu com o Bad Bunny na NFL, no Super Bowl ali, mas tá tão reto, tá tão parelho, que é muito difícil você pegar isso aqui e trazer pra um círculo. Pra um círculo, pra esse círculo transformar em alguma coisa. Pegar um autor, enfim. E daí não vai ter um debate, justamente. E essa é a questão, não vai ter um debate. Porque se tivesse um círculo, poderia trazer referências. Ah, eu tenho essa referência desse autor, você tem essa referência desse autor. Vamos dialogar com esse símbolo, vamos dialogar com esse momento político, vamos dialogar o que ele fez, essa prática política, com essas questões políticas. E aí, a partir disso, a gente vai transformar um símbolo que politicamente vai ser carregado. Com a frontalidade da rede social, que eu acredito, com a frontalidade da rede social, não vai trazer um debate, não vai trazer uma crítica, porque vai subir um story. 4 dias depois já era. Já era, 4 dias falando que foi muito, né? Exato, porque esse foi grande, de fato, então 4 dias é muita coisa. Porque normalmente é um dia, 2 dias você já tá em outro assunto. O Messi já não tá sendo mais falado, Messi com o Trump já não tá mais sendo falado. Então, assim, em 2 dias já é outro assunto por uma ansiedade produzida por uma frontalidade, sabe? Porque o que tá aqui não pode chegar aqui, ou o que tá aqui vai ter que chegar muito mais rápido aqui. E aí não... Por estar reto, por a gente não estar conseguindo produzir em um comunitário, assim, por uma questão algorítmica, esses símbolos eles não se constroem com sentidos políticos densos, né? Então, vai ser o Bad Bunny. E aí o Bad Bunny do meu story não é o Bad Bunny do seu story, porque a gente não debateu a questão do Bad Bunny em comunidade, a partir de sentidos críticos, a partir de elementos, a partir de autores e tal, porque tá frontal, porque tá reto, sabe? Então, assim... a questão algorítmica, ela destrói os símbolos. O algoritmo, ele serve muito para dilacerar os símbolos, para destruir a nossa possibilidade de construir símbolos políticos. E quando o símbolo não é político, o símbolo é vazio, a gente vai basear a nossa América Latina em cadeiras, né? Ou no gosto, né? O gosto, muito. Isso aqui é tudo uma grande jorrada de gosto também. E entendam, o gosto anula a crítica, tá? Sim. Quanto mais você tem gosto por determinados símbolos, determinados artistas, determinados jogadores, menos você vai ser crítico com isso. Sim. É só ver o que acontece. O que o fã do Messi tá fazendo agora. Né? O que o fã do Messi tá fazendo agora. Então, cara, isso é muito problemático do tipo assim... A internet está enfraquecendo muito o simbolismo e a construção das coisas, e você não vê a mínima premissa de que isso se altere, tá ligado? É isso que a gente tenta dizer pra quem assiste o Varanda, que pense na alteração disso. Sim. Eu já tô começando esse trabalho, o Lobo também faz, de cada vez menos eu estar na rede social, sabe? Cada vez menos. Vídeo curto, abolir. Abolir, sabe? Porque não se vai pensar nada politicamente, no nosso caso, progressivamente, se ficar baseando porque o cara é muito famoso. Porque e nem o de cara maneira comunitária, né? Que é o que importa no final das contas, né? Você não vai produzir nada de maneira conjunta. Também, porque é um grande separador, sabe? É um grande separador. São bolhas frontais. É aquela frasezinha batida que todo mundo fica, estava no almoço em família e todos estavam... Mas de fato é o que acontece, tá ligado? Isso não é uma questão de união, né? Isso é o que acontece no mundo externo, isso é o que a rede social, a internet, o algoritmo produz para o mundo externo, que é a nossa distância, né? O nosso distanciamento, mesmo estando perto, a gente se distancia, mas o que o algoritmo produz internamente, na própria lógica da rede social, foi tudo que eu falei ali, assim, um mundo de frontalidades, não um mundo de comunidade, um mundo em que eu tô separado de você, mesmo que a gente esteja interagindo, sabe? Assim, a questão algorítmica, eu realmente não sei como tá esse debate hoje, eu sei que existem autores que debatem, mas eu não sei como tá o debate, mas eu acho que a questão algorítmica ela tem que ser central em todo o nosso debate político, principalmente em todo o nosso debate marxista, sabe? Porque aí existe muito um debate de, tipo, como a gente não consegue se comunicar com a esquerda dentro da internet, como que a gente não consegue usar a internet pra falar, pra ser de esquerda, blá, 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 blá. Como a gente não consegue essas coisas, sabe? Então a gente tem que debater a questão algorítmica, sabe? A gente tem que debater a questão algorítmica. Não, até porque se a gente quiser fazer o que é claro que a adaptação da direita à internet é mais fácil, né? Ela é mais vista, né, do que a nossa, mas, pô, tipo assim, o consenso é que no capitalismo tudo se parte da direita, né? Sim. Então, não é na internet que as coisas vão ser feitas. Eu acho que o marxismo ainda não percebeu isso. Na real, ele tá só querendo entrar pro jogo da direita e continuar correndo atrás, porque vai ser só correndo atrás o tempo todo, sabe? Eu acho que não é bem por aí. Não vai ter como, porque a internet não permite mais a comunidade, sabe? Ela não permite mais a relação em comunidade. Você pode criar teu grupinho no Zap, você pode achar que isso é uma comunidade, mas isso é mais uma interação, né? Não é esse sentido de comunidade algorítmica que a gente tá debatendo aqui.
Dá pra se criar, por exemplo, se propor a se criar momentos, pelo menos nessa semana, e aí a partir daí que isso cresça com as pessoas, eu também não vou ser derrotista aqui, Não, e dizer claro. perdemos para a internet, sabe? Nem Então entregar a você, internet, né? você cria momentos sei lá, de ter uma conversa, um clube do livro, que seja, sei lá, um cineclube. É bem bom. E a partir daí, Participe mais, da inclusive. percepção de algumas pessoas progressistas, que se passe a perceber que esse movimento, esses movimentos, essas reuniões de pessoas em espaço físico fazem diferença. E aí se passa a existir uma narrativa do tipo, olha, gente, chega de internet, sabe? Sim. Isso aqui tá denegrindo o nosso campo político, inclusive. Sim, na real é bom um disclaimer, porque em nenhum momento a gente tá falando que temos que entregar a internet, que temos que voltar aos tempos de cavernas e acender fogo com palitinho, ou pelo deixar, amor de Deus. tipo, só pra direita, Deus dará. Não é sendo reaça nem nada, é só pra gente entender como a questão algorítmica prevalece à direita. Isso também é uma verdade, mas é que as Big Techs, elas privilegiam conteúdos de direita, então tu vai ver que os vídeos do Nicolas Ferreira, eles são muito impulsionados pelas redes e tal. Tem isso também, mas... Não, e não é nem os políticos, é os bobinhos também. Os bobinhos também, exato. Os bobinhos são cheios de preconceito pra caralho, E que é deslavado. muito bom pra desmobilizar a massa também, sabe? Pra deixar a gente mais idiota, sabe? Tem muito isso, sim. Só que não é nem só por isso que o algoritmo é perigoso, não é nem só porque ele impulsiona o conteúdo de direita. É justamente por tudo que eu falei agora, porque ele acabou de destruir a comunidade. Ele acabou de destruir a nossa possibilidade de interação em comunidade, sabe? E aí a gente não pode só deixar a internet avulsa, a gente tem que continuar produzindo, tem que continuar aparecendo nesse espaço, tem que continuar tentando encontrar as pessoas de alguma maneira com o próprio jogo da internet, mas não vai ser fazendo só rios, tá? Que, tipo, beleza, no máximo da boa vontade, se é importante fazer rios pra não deixar um espaço vago, sabe? Porque se a gente só deixar os rios pra pessoas de direita, todo mundo vai ficar só vendo coisa de direita e vai acabar tendo esse soft power aí, beleza. Então, tudo bem, no máximo da boa vontade, se isso é importante, ok, façam os rios. Mas não vai ser a partir desses rios. É essa coisa que dificilmente a esquerda vem entendendo ultimamente. Não são essas as coisas que vão produzir um senso de comunidade. Muito menos debate em sala branca, né? Muito menos, né? Muito menos esse debate do 30 contra 1, 20 contra 1, quem for contra 1. Muito menos esse... são tantas... Nossa senhora, o algoritmo ele idiotiza tanto. E eu acho que isso responde o porquê... Porque talvez você tenha achado que a gente saiu do tema, mas não saiu. Porque isso responde o porquê não temos ídolos hoje. Ídolos politizados, sabe? Por que todos os ídolos são fascistas... Por que todos os ídolos são, no mínimo, reacionários, sabe? No mínimo conservadores. Ou cadelas de dinheiro e fama, né? Por quê? Por que todos os ídolos são poder. Isso? Por uma questão algorítmica também, sabe? Por diversas questões políticas, da geopolítica, por diversos momentos, por diversas... O próprio vídeo que a gente saiu, Varanda 13, assim, da própria, dentro do Brasil, a desmobilização que o PT produziu também. Mas eles também são baseados em ídolo também, cara, sabe, até a crítica a real crítica a políticas, sabe, a quem está inserido no certame político, também é de ídolo. Nossa, olha como o Lula é foda, ou olha como o Bolsonaro é foda, que tem que acha isso, né? Ou olha como o Nicolas, sei lá, agora tá tendo uma massinha ali dos mais... doentão, que é gostar do Renan Santos. Renan Santos. A gente conhece alguns... A série D da política, a né? série Puta D da... Pariu, velho. Gama contra Noroeste. Aí é foda, mas é tudo sobre idolatria. Tá virando tudo sobre idolatria. Porque é o que a gente falou lá no começo, dessa coisa de jornada do herói, do vilão. Então, tipo assim... Vamos... não tem uma coisa não tem um ponto que o Marx fala da gente se livrar dos grilhões? É, uma frase, né? Seria bom se livrar desses grilhões de idolatria, sabe? Tipo, não tem nada a perder além dos nossos uma grilhões. liberdade gigantesca, sabe? É uma liberdade gigantesca. Quando alguém chega e pergunta... Eu já vi isso, tipo, em algum lugar na internet, assim, eu já vi acontecer de parar as pessoas na rua, tipo... Fale um ídolo, e o cara fala, eu não tenho ídolos. Aí fica meio aquela, como assim? Você não tem... Porra, é interessante não ter ídolos, sabe? Então... Teu ídolo tem que ser Nietzsche, Marx, porra, vamos pros autores. E o foda é que... E não tem que ser também, não tem que ser, pelo amor de Deus, acho que até menos, na real, mas... Exato. Esse cara que falou que não tem ídolos, provavelmente ele é um reaça fudido, ele fica tipo, não, porque meu único ídolo é Jesus, sabe? Essas porras, não, assim. Às vezes não é nem isso, às vezes é tipo só ninguém presta, daí é um monte de teoria da conspiração. E ou não entra em contato com nenhuma questão cultural, nenhuma arte, nenhuma... Não, é só uma pessoa vazia em sentidos... Enfim, acho que a grande mote desse vídeo é a destruição dos ídolos, sabe?
pelo que aconteceu com o Messi aqui, que foi o estopim da conversa, assim, eu acho que aí já dá pra perceber o porquê que a gente quer desconstruir isso, sabe? Porque essas coisas desmobilizam politicamente. Enfim, essa foi toda a discussão no vídeo. Tu tinha puxado durante o vídeo? Não, é que eu só falei que os autores têm que ser os... Também não, tá? Não, foi força retórica só, mas... foi força retórica, basicamente ninguém. Se você quer amar alguém... E tudo bem, né? Aí tudo bem, mas uma questão de idolatria, de ser intocável... E também, aí, porra, tipo, pode curtir o Messi, pode curtir o cara que você gosta, a gente curte sabe? o Maradona pra caralho, E a né? gente ama o Messi como Não, jogador muito, histórico, é a melhor coisa que eu vi na minha vida, assim, sabe? Mas eu não sou burro, essa é a grande questão, eu não sou burro, eu posso olhar... Porra, o Messi é um ídolo da minha vida, mas muito distante de encontrar qualquer questão política no Messi, tá? E vai continuar sendo um ídolo da minha vida. E essa é uma coisa também que acaba se moralizando nessa construção dos ídolos, é uma coisa que a gente não falou nesse vídeo. A construção dos ídolos acaba criando esse certo e errado, esse moralismo, de que agora eu não vou poder mais idolatrar o Messi pelo que ele fez. Agora eu vou ter que intrinsecamente odiar o Messi pelo que ele fez. E eu não odeio o Messi, tá? E se como se isso fosse se posicionar politicamente. Meu posicionamento político é que a partir de agora eu odeio o Messi. Exato. Mas aí tu continua... Parabéns pelo seu posicionamento. Porra. Aí tu só... Ou tipo, meu posicionamento político é fazer um Rio sentado em 2 cadeiras de plástico, pelo que o Bad Bunny fez. Sabe, tipo, cara, isso não é posicionamento político. É um pouco mais complexo que isso, assim... Pede muitas referências também. É um problema... Pede uma reflexão social quase que diária, sabe? Pra encaixar melhor as palavras e construir um movimento a partir disso. Sim. E não usufruir de uma cadeira de plástico ou ficar tipo, o Messi errou, mas ele é o Messi, né? Ele pode, entendeu? É um problema de moralização que a idolatria produz, é isso. É justamente isso, é o certo e errado. O que a idolatria produz de certo e errado é um problema bem sério esse aí, né? Porque... É isso, eu vou ter que basear agora minha politização em odiar o Messi, porque olha só, o Messi estava com o Trump. E você deve rejeitar em absoluto esse posicionamento do Messi, e justamente por isso que você não tem que idolatrar ele politicamente, ponto. O Messi é o melhor jogador que eu vi na minha vida, ele vai continuar sendo um ídolo a partir disso, porque eu vivo futebol. E não interessa, eu não sou moralmente menos comunista do que eu era antes, sabe? Porra, foda-se, sabe? É porque essa moralização também acontece, pelo menos na nossa sociedade aqui, Brasil, né? Por uma questão religiosa também. Sim. Do tipo, é porque a gente é pequenininho e esse vídeo não vai chegar nessas camadas. Mas chegaria com certeza se esse vídeo fosse viral em várias camadas, e eu garanto pra vocês que a afirmação seria: o único que deve ser idolatrado é Jesus. Sabe? Eu garanto pra vocês. E aí, não criticando a espiritualidade, tá? Ok, beleza, foi criado que Jesus é um ser tão distinto que ele deve ser idolatrado. Mas é de novo acabar com o debate, né? É de novo fechar o debate, que a gente tá tentando abrir, sabe? E é engraçado, eu não sou nem um pouco religioso, bem avesso, na verdade, mas... Até onde eu sei, na real, não seria interessante idolatrar Jesus do próprio ponto de vista católico, né? Porque ele morreu pelas pessoas porque ele era a imagem e semelhança das pessoas, né? E ele era uma figura divina e tal. Então, eu acredito que na própria moralidade religiosa não seria interessante você idolatrar Jesus. Ele é uma divindade, né? Ele não é... Porque eu acho que você idolatra a humanidade. Não, sabe? mas esse comentário existe muito, pode ficar tranquilo. Não, eu sei, mas, tipo, a idolatria vem de uma questão carnal, de uma questão humana, né? O fato de você idolatrar Jesus é um problema de ordem espiritual mesmo, que ele não é pra ser idolatrado, ele é pra ser venerado, sabe? É uma questão diferente de idolatria, não é que eu gosto muito dele, sabe? É que ele é meu pai, ele é gigante. Não eu, né? Eu não tenho essa questão, mas enfim, entendeu? Tipo, o vídeo ele já tá caminhando pro final, eu acredito que é porque você falou durante o vídeo sobre... Porque essas pessoas estão em um posicionamento, em um lugar financeiro muito diferente, em um lugar econômico muito diferente do que a gente está, e isso é importante para a produção política das pessoas, para a reprodução política dessas pessoas, para onde elas vão se posicionar. Então o Messi ele só faz esse posicionamento, ele só se coloca nesse posicionamento porque ele é endinheirado. Eu até queria falar sobre isso, mas eu acho que nesse momento talvez fique um pouco alheio ao vídeo, a gente pode falar melhor depois, em outro momento, talvez um vídeo solo, qualquer coisa do tipo. Mas tudo que eu falei sobre poder simbólico, e aí agora poder econômico, a gente vai ter que entender que quem está em um espaço, quem está em uma posição de influência, em uma posição política tão grande, uma posição de... Não necessariamente política, tipo políticos, tipo Trump, mas em uma posição tão grande na hierarquia social,
que essas pessoas têm tanto poder que elas não sabem onde mais reproduzir esse poder, sabe? E aí, foi o que eu tava conversando contigo antes, é aí que é a coisa mais chocante do caso Epstein, e é o que pouco é dito do caso Epstein. Por que é tão... Por que... Claro, porque ele é um psicopata, um sociopata maluco, mas por que o Epstein faz o que ele faz, sabe? Por que ele cria uma rede de tráfico humano para abuso de menores, sabe? Porque ele não tem mais onde exercer poder político, sabe? Ele já é um bilionário. Se dentro do capitalismo o poder é o poder econômico, exercer poder é você poder comprar o que você quiser, você poder usar o seu dinheiro, usar o seu poder econômico, seu poder capital sobre o que você quiser. A partir desse momento em que ele é o detentor do capital, ele não é nem uma pessoa com bastante dinheiro, sabe? Que aí também é um cara muito poderoso. Ele não é uma pessoa com muito dinheiro. Ele é o detentor do capital, ele é o burguês, sabe? Ele é quem comanda o sistema produtivo, vai sabe? Além de dinheiro. Vai além do dinheiro. É um poder, e aí é outro tipo de poder, é um poder econômico e um poder simbólico. E, porra, ele não tem mais o que fazer com tanto poder, sabe? E aí ele faz o que ele não pode, supostamente não pode. O que ele não pode, sabe? Ele não pode ferir a integridade de outra pessoa. Aí vai pro lado de abuso sexual. De moralidade, exercer poder sabe? sexual, né? Principalmente sexual. E isso tem com muito rapper, com muito Muito e rapper jogador. que nem chega nesse lugar, mas normalmente rappers vêm de periferia, então Sim. acha que chega e tem isso também, às vezes não é nem de só enfim, relacionamentos de merda ou jogadores também envolvidos com isso, né? Sim. O Robinho, o Daniel Alves, tem que dar nomes aos bois, tá? Hoje, Dia da Mulher, eu vi um post da Juventus, da merda da Juventus, que era um lance do Daniel Alves, hoje, Dia da Mulher. Saiu, deve ter saído, não sei, mas chegou pra mim hoje. Fiquei louco, nojado, sabe? Mas Daniel Alves, esses caras também gigantescos, e eu repito pra vocês, não me surpreende, porque esses caras têm tanto poder, tanta grana, tanta influência, que eles, provavelmente entediados e doentios alheios à realidade, vão agora então vamos empoderar sexualmente também. O poder sexual ele é a maior marca disso, não é à toa que a gente vive no patriarcado. Não é à toa que a gente vive no patriarcado. Sim, com certeza. Por que a ideia vai falar do machismo estrutural, como um jargão? Por que é estrutural? Por causa da divisão de classes? Claro, a divisão de classes, né? Existir uma guerra de classes faz existir classes identitárias também. A gente já falou disso em outros vídeos, e isso é uma questão que é muito debatida, então não precisa nem encontrar na gente isso, é muito fácil de encontrar esse debate. Mas o que é estrutural do machismo? O patriarcado ele se estrutura na exerção de poder do homem sobre a mulher. E onde é que, qual é a camada que reproduz isso pra baixo, sabe? Porque pode ser um fudido também, e tem muitos, quase sempre, na verdade. Tem muito fudido que também exerce o poder masculino contra a mulher, sabe? O tanto de assédio que acontece todos os dias, o tanto de abuso que acontece todos os dias. Tem muito isso também, nas classes baixas, sabe? Mas da onde que isso parte? Da onde que isso é reproduzido? De um fudido que não tem onde encontrar mais poder, de não tem onde mais exercer poder, e ele exerce o poder dele a partir dessa maneira, sabe? Ele exerce o poder dele a partir de relações sexuais. Então, ambos são espelhos de uma frustração masculina, né? Tipo, total. Seja tendo muito, tendo pouco. É o homem frustrado que quer se exercer e normalmente Sim. ele vai pro âmbito sexual, que se torna inescrupuloso. Né? O sexual é o mais evidente, é o que mais acontece também, mas se tu for ver assim, o que o Epstein não podia fazer? Tráfico humano. E ele pode, ele vai, o poder, a questão simbólica desse poder, a questão dessa busca pelo poder, que é um poder econômico, assim, a questão de você não tem mais onde se empoderar e você vai se empoderar em alguma coisa, você vai se empoderar no que você não pode pra você mostrar que sim, você pode, sabe? E o fudido é tipo, não posso fazer nada, mas bater na minha mulher ou assediar uma mulher na rua eu posso. É uma exerção de poder, exato, é uma exerção de poder, é uma exerção de poder. Exatamente isso. E aí, assim, o que isso tem a ver com os ídolos? É mais em relação a, tipo, por que o Messi tava fazendo aquilo, sabe? Por quê? Porque ele já não tinha mais onde encontrar poder. Ele já é o maior jogador da história, entre aspas, enfim, tem os debates, mas ele já é o maior jogador da história, ele já é a maior publicidade do tempo presente, ele já é o maior tudo que ele quiser no tempo presente. Então, onde ele vai encontrar poder, sabe? Às vezes não é nem por mais, é só uma reafirmação. Só uma reafirmação, justamente, ele reafirma poder. Então, ídolos reafirmam poder, sabe? A questão de idolatria também reproduz tudo isso que a gente falou do caso Epstein, tudo isso que a gente falou de abuso, tudo isso que a gente falou de exerção de poder, não ter mais onde exercer poder, sabe? Não ter mais onde você colocar seu poder. E que nem você falou, se o fudido ele não tem onde exercer, porque ele não pode comprar, ele não pode vender, ele não pode
fazer qualquer porra, sabe? Ele também não é um ídolo, ele também não é o Messi, que simbolicamente representa uma coisa, ele é só um ser humano normal, ele vai exercer o poder dele de uma maneira. O poder simbólico dele de alguma maneira. E aí pode ser isso, sabe? Sim. É importante a gente falar isso também no Dia das Mulheres, né? Não vai sair no Dia das Mulheres, mas hoje é Dia das Mulheres. É isso. Um dia político e não romântico, tá? Tenham isso na cabeça de vocês. É isso, o vídeo foi esse, mas eu acho que a gente queria, como a gente falou, a gente vai falar do Maradona, então a gente pode falar do Maradona fazendo algo que ele gostava de fazer, que é beber. Então vamos falar um pouquinho do Maradona bebendo, e o que a gente vai falar do Maradona é a nossa experiência, né? A diferenciação entre Então ele e vamos Messi. beber. Pode abrir. Ouçam o barulho mágico. Lucas tá doente, não vai beber neste vídeo, então fica pra mim, ele fica com o mate, que também representa bastante o argentino, tá louco, né? É tá muito louco. fácil. Aqui, no último E vídeo... essa erva é de lá. É, né? É a erva argentina, essa aqui. O último vídeo a gente agradeceu a Andressa pelo patrocínio. Nesse vídeo a Natiele, ela patrocinou. Acabou patrocinando. Só que teve um preço, né? Então não foi exatamente um patrocínio. Foi uma vitória. Foi uma vitória, exato. Foi um acordo. Foi uma vitória porque a gente teve um acordo lá de... Quando eu estivesse falando, ela não se intrometeria e vice-versa. E foi tipo 9-1. Ela se intrometeu muito mais que o Lucas e aí a gente acabou ganhando uma caixinha. Só que Obrigado, também Natiele. Sempre um prazer fazer negócio com você. Mas aí, como ela não vai assistir o vídeo e a gente só corta até você falar o prazer, né? Tipo, obrigado, Natiele, prazer, daí corta ali, não vai mandar essa parte pra ela. 269 é sacanagem, né? Mano, a Argentina era só 710, mano. Exato, Aqui é 269, isso aqui é um crime, mano. O que a gente vai falar nesse momento é porque a gente tava na Argentina recentemente, talvez vocês tenham visto se vocês acompanham no Instagram. Tem um vídeo no canal sobre vídeo no isso, canal, né? também na varanda vermelha casa do Maradona, de Deus. que a gente foi na casa do Maradona, ele tinha uma varanda vermelha na casa dele. Enfim, a gente tava na Argentina e lá na Argentina as latas de cerveja, a menor era 400, né, que é a maior aqui no Brasil. 473. Pelo menos aqui em Cascavel, né, mas nunca tinha visto em outro lugar também. E a maior era 700, né. Aqui a menor é 269, sabe? É metade da menor deles. A nossa menor é metade da menor deles. Então, assim, é um absurdo uma cerveja 269. A Amstel não tá patrocinando. Se quiser, pode patrocinar, mas... Tomamos 269 tranquilo. Tomamos 269 tranquilo. Mas é manda porque várias. não, mas é porque tem que acabar. Pô, isso aqui é dose, pô. Isso aí É dose. Não. Cara, é dose porque, se tu for ver assim, deve ter copinho de 100ml que os caras dão dosezinha, velho. Pois é. Pô, é sacanagem. Pô, mas ela tá melhorando demais, foda-se meu remédio. Não, mentira. Os caras, né? Não se aguenta. Enfim, o que a gente ia falar da nossa presença na Argentina é porque, assim, falamos bastante aqui sobre ídolos, sobre produção simbólica, sobre blá blá blá. O que tinha de Messi e Maradona lá assim... Sim. A gente vai comparar os dois aqui, principalmente do que a gente viveu lá. Só que antes da gente começar nisso aí, eu quero só relatar que existiam 4 símbolos lá. E eu, pra mim, é a ordem, né? Na minha experiência, essa é a ordem do que são os 4 símbolos de lá. Em primeiro lugar, Maradona. Em toda esquina, em todo lugar. Todo lugar. Em tudo. No aeroporto. Não, a gente chega, aí chega, aí sai, mete o louco já de primeiro, eu já fico quebrado na primeira noite. Aí acorda cedaço no outro dia. Daí já falou, vamos andar ali até o ponto de ônibus, só que tem uma padaria perto, a gente vai pegar umas medialunas. Aí a gente entra numa padaria, 8 horas da manhã, tá lá, Padaria Maradona. de esquina ainda, tipo num beco, tá ligado? Nem uma padaria central e tal, numa padaria de beco tá lá o Maradona. Todos os lugares. Todos. Absolutamente Bairro todos os chinês lugares. tinha Maradoninha chinês. Maradoninha chinês. Absolutamente em todos os lugares tem Maradona. Em segundo lugar, pra mim, é Mafalda. Foi a Mafalda. Muita Mafalda, em todo lugar Mafalda, também eles adoram. Em terceiro lugar, o Messi. Parece que não, mas sim, o Messi, muito. Eles, querendo ou não, eles amam muito o Messi. Tinha muito. Muito, Mas eu muito acho que menos fica que os pau a dois. pau com o quarto lugar. Eu acho que não. Eu acho que fica à frente, fica bem abaixo dos outros dois. À frente do quarto lugar, Será? mas Eu vi não tão bastante. distante. Eu acho que o Messi, ele tá mais perto do quarto lugar do que da Mafalda. Entendeu? Tá. Entendeu? Acho que essa é a distância. Ele tá mais perto ali, mas ainda um pouquinho longe. O quarto lugar é o Che Guevara. Sim, Muito Che Guevara. Muito Che Guevara. Muito Che Guevara, mas assim, eu acho que dificulta um pouco, porque daí é realmente um símbolo político, né? Ainda mais nesse momento de governo mas ele Milei também e é tal. um símbolo estético pra caralho. Muito, mas ainda mais no momento de governo Milei, com certeza existiu uma reprodução muito forte de recusar o Che Guevara, né? Sim. Que é um- E a gente tava a gente pegou um ônibus, vamos falar do ônibus? A gente pegou um ônibus com um senhor já mais de idade, um cara que viu... Eu achei que, desculpa, eu achei que você ia falar das Ilhas Malvinas. Também tem isso. Todos os ônibus lá... Primeiro que a qualidade é absurda, né? Mas O enfim, transporte público é lindo. o transporte público lá é demais, mas todos os ônibus tinham um adesivo com... As Malvinas são nossas. São argentinas, São né? argentinas, as Malvinas são argentinas, muito massa. Em várias. Voltando de La Boca, a gente entrou no ônibus,
E lá tem uma divisão, de verdade, tem uma divisão de gerações muito clara e demarcada, que é quem viu o Maradona e quem não viu o Maradona. Essa divisão ficou muito perceptível pra mim, sabe? Tipo, convivendo lá nos dias que eu passei. Aí tinha um senhor de idade já, que ele viu o Maradona, ele já era um pouco mais velho, né? E aí ele parou bem na nossa frente, na frente da porta, tava eu e o Arthur, que é o nosso cinegrafista, sentados assim na frente dele. E aí ele ficou, tipo, cantando algumas músicas argentinas, falando algumas frases soltas. Tipo, ele ficava como Ele tequeiro. tava alterado, né? Vamos lá. Ele tava meio louco também, mas ele ficava como tequeiro, Argentina. E aí ele falava muito sobre como ele amava o Maradona e como não amava o Messi nem 1% do que é o Maradona. Do tipo assim, não há comparação entre Messi Sim. e Maradona Ele falava simbolicamente muito pro povo argentino. Maradona sim, Messi no. Ele Sim. ficava falando isso junto Sim. do como te quero, Argentina. Sim, como sim. te quero. Ele falava Maradona sim, Messi no. Sim, sim, E o tempo todo. Também sentia uma crítica ao geral dos... Uma crítica ao Milei, ele falava como te quero Milei. Argentina, pero não a Milei. Sim. Aham. E ele reclamava bastante de todos os jogadores da seleção, claro, figura o Messi, mas em alguns momentos ele falava da seleção também, que assim... Um pouco pode ser reaça, um pouco pode ser eu acho que nostalgia também. Existe um quê de reacionarismo nisso, sim. Mas de verdade, sentindo a cidade e a sociedade argentina, não há a mínima dúvida do que simboliza o Maradona. E aí isso casa muito bem com o vídeo, porque primeiro que o Maradona teve a chance de gerar um símbolo, e ele gerou um símbolo muito grande para aquele povo, Sim. né? Além das questões políticas, que também são enormes do que ele fez, mas ele enquanto símbolo de um povo, isso o Messi não vai conseguir fazer. Não, nem pretende. Nem né? pretende, ele mal e mal pretende ser símbolo do futebol, né? É. Só o que ele consegue, na real. Ele consegue. Mas não tem um bem claro na mente de vocês, tá? Não há discussão para os argentinos entre Messi e Maradona. Não, pelo menos do que a gente sentiu, né? Acho que uma experiência talvez própria, né? No debate de jornalismo, alguém vai dizer que tem. Porque o Messi jogou muito, blá, E blá, aí, blá. pau no cu do Mas- jornalismo, né, mais uma vez. Porra, Pô, prestem exato. atenção, né, pelo amor de Não, Deus. estando lá você percebe assim o que é Diego Armando Maradona, sabe? É. Tanto que pra mim o lugar mais icônico foi a casa dele. Pra mim foi La Boca, porque também tinha muito Maradona em La Boca. Mas é porque a casa dele... A casa dele é demais, a casa dele é demais. Mas assim, pra não cair também na contradição, pra cravar que a gente não tá sendo contraditório, não é que o Maradona, ele, na verdade, pra sociedade argentina, ele é um grande ídolo, sim. Mas não é que a gente tá falando aqui, porra, idolatrem o Maradona, que bom que eles idolatram. Não, até porque o Maradona é uma pessoa extremamente contraditória e ele é legal exatamente por isso. Então, justamente por isso, não idolatrem, mas ele é um símbolo político dentro de tudo que a gente falou durante o vídeo aqui. Exato, mas é porque também pode ter gerado, eu acho que aqui no Brasil não, mas talvez em algumas pessoas da sociedade argentina, antes desse ato, do tipo, os caras são dois gênios do futebol, dois canhotos, camisa 10, são muito parecidos, e com certeza alguns argentinos ficavam buscando isso no Messi, sabe? Do tipo, pelo menos ele não vai ser igual ao Maradona, não vai ter esse posicionamento do Maradona, mas pelo menos ele não vai ser nem pro lado de lá. Sim. E aí, dito e feito, ele vai ser pro lado de lá, né? Tanto que eu entrei nas redes sociais do Messi antes da gente fazer o vídeo, e era muito comentário de argentino, do tipo, não, você nunca vai passar perto do que foi o Maradona, mas também tu vê que era muito luto dos caras que queriam isso, que sabe? morreram um ídolo também, né? Muito esse negócio, idolatram tanto o Messi que eles veem o puta que pariu, sabe? A idolatria que a gente tem aqui no Varanda pelo Maradona não é uma idolatria, é uma um idolatria símbolo. ao símbolo, né? Sim. Tipo, o respeito ao símbolo, ao que símbolo, significa aquele sim. símbolo, tá ligado? Mas assim, nossa, então ele é questionável, eu acho que se eu ir atrás de passagens da vida dele vão ter coisas É bem muito fácil, eu questionáveis. tenho certeza que é bem fácil. Com certeza. Eu tenho certeza que é bem fácil. Bem fácil. Até por tudo que a gente falou no final do vídeo sobre assim, quer queira, quer não, é uma pessoa que tinha todo o poder que ele podia ter dentro do que ele tinha, então ele vai exercer o poder dele de alguma maneira. Sim. Ele vai exercer o poder dele de alguma maneira e talvez não sexual, talvez E o sim. Maradona, uma das coisas que ele exercia muito é que ele era um cara bem violento, né? Eu gosto bastante, você já não é um cara tão violento. Eu gostava muito, ele era um cara muito violento. E isso é questionável, tá? Não é que é bom. Sim, exato. Justamente por Sou em prol da violência. por exercer poder, sabe? Por buscar. Por tudo que a gente falou era no assim. final do vídeo, assim. Então, Maradona não é uma pessoa inquestionável, justamente por isso ele é muito interessante. Mas pros argentinos ele é um grande ídolo.
Mas aqui no canal, e também pros argentinos isso bastante, talvez sem eles perceberem, porque no fim são só pessoas, né? São pessoas normais. Talvez sem eles perceberem, o que eles amam mais do que o próprio Maradona é o símbolo Maradona. Isso, que teve permissão de ser construído e hoje... Hoje é muito isso difícil, tá cada vez mais extinto, Hoje é né? muito difícil. Mas foi muito interessante, assim, era... Às vezes... O quê? Eu ia falar que Buenos Aires é demais. Então, eu ia falar justamente disso. Nossa Foi Senhora. muito interessante, porque às vezes era até engraçado o tanto de Maradona que tinha nos lugares, cara. Sim, a gente falou do bairro chinês porque foi muito... O bairro chinês. Cara, era um bairro chinês, sabe? Tipo, não tinha nenhuma alusão a futebol, não tinha... Pouquíssimas alusões à própria sociedade argentina. Aí lá no cantinho da ponte tinha um Maradoninha argentino com os olhos assim, tipo... Até aqui, tá ligado? Tipo, não tem... É que nem tu falou, tem mal uma alusão à sociedade argentina, mas tem o Maradona. Uhum. E o que a gente ficou muito impactado é que é uma cidade simbólica. Então você vê símbolos a muitas coisas, né? Chegando em La Boca, você vê... As ruas já começam a ser pintadas com as ruas, os postes, com as cores do Boca. Isso é demais. Sabe? É uma cidade muito simbólica. Isso Você foi meu sai na rolê rua, favorito. tem barraquinhas com adesivo do Dibo, sabe? Ou Tipo, demais, cara. Tinha muito ou Dibo. com adesivo do Mate, sabe? Tipo, em algum Cara, canto. teve uma hora que a gente tava no ônibus, no último dia, voltando do estádio do River pro Airbnb, que a gente tava indo embora. E aí entra uma moça com uma eco bag, eu falo pra todo mundo porque eu acho isso muito engraçado. Uma eco bag de brasilidades, essa estupidez, assim, tipo, sabe brasilidades? Capivara, copo americano, cadeira de plástico, caramba, essas coisas. É que aqui assim. é a de metalzinha, né? Ah, mas aqui tem a brasilidades e o plástico ali, a bar e tal. Essas coisas de idiota, símbolos vazios. Entrou uma moça com um eco bag de brasilidade, só que eram argentinidades, né? Então tinha, tipo, eu não tinha lembro... vinho. Então, eu não lembro tudo que tinha. Tinha mate, tinha vinho, tinha Mafalda e tinha Diego. E tinha o Chiori. Tinha o Chiori, Tinha o Chiori, daí tinha o 10 também. mas tinha o Diego. Eu acho isso muito foda, sabe? Porque Ele é uma as- argentinidade. É, porque as brasilidades não tem um Pelé, tá ligado? Não tem um Neymar. Porque por mais que aqui o futebol seja, porra, Não tem nem o Ronaldinho, que é inquestionável. exato, não tem também, que é sabe? uma brasilidade, tá ligado? É. O Ronaldinho, mas o futebol aqui é o maior movimento de massas que existe, é o futebol. Mas mesmo assim a gente não tem o nosso brasilidades do futebol, tá ligado? Eu vou produzir um vídeo sobre como a gente tá muito atrás, a gente enquanto brasileiro é difícil mesmo, porque o nosso país é muito maior que o deles, e eu ainda vou desenvolver essa pauta, mas eu vou produzir pro Varanda sobre como a gente tá muito atrás, a nossa relação de futebol tá muito atrás da relação dos argentinos com o futebol. Tá mesmo. Muito. Tipo, Isso até aqui que não a é gente pagar pau porque a gente foi lá e ficou encantado, não, é porque é a verdade. Porque a gente chegou na Boca e tinha uma porcaria de zagueiro que a gente conhece muito bem, que se chama Marcos Rojo, tá? É uma porcaria de zagueiro. Ao lado do Romero. É ao lado do Romero, goleiro? Goleiro Romero. Outra porcaria, duas porcarias. Vamos lá, gente. Vamos. Não ser O honesto, Romero né? eu até passo pano, porque ele pegava pênalti, ajudou Foi- na final da Copa do Mundo. lá Foi que pros eles tiraram. pênaltis Isso é muito engraçado. O Boca vai pros pênaltis em 23 contra o Fluminense jogando 0x0 todos os jogos. Exato. Tipo, tá, o Romero ainda participando. Mas o Rojo é uma porcaria de zagueiro, vamos lá. Ele não joga porra nenhuma. Só que os caras, eles. E é isso que coloca a gente atrás deles. Eles se permitem gostar dos seus, né? E não só tratar os seus como vidraça, né? Então, assim, em La Boca tinha uma pintura enorme do Rojo, sabe? E não é porque o Rojo é o melhor zagueiro do mundo. Mas é porque o Rojo é um cara do bairro, que veio de uma realidade social muito defasada, só que saiu da Argentina pra jogar no Manchester United. Sim. Tá ligado? Saiu da Argentina pra vestir a camisa da seleção, sabe? Pra chegar numa final de Copa do Mundo com a seleção. E eles valorizam isso. E a gente, isso aí não é nada, tá? Sim. Eu nunca teria um zagueiro nível Rojo, assim, na história do Santos. O Marquinhos é pior que... Não, mentira. Mas da base, assim, sabe? Do Tipo, um Santos? zagueiro... algum zagueiro meia boca que é da base. Cara, eu vou ser bem honesto, talvez seja absurdo, mas eu acho o Gustavo Henrique tão bom quanto ele. Não, vamos... É que o Danilo tem gol em final de Libertadores, né? Mas eu ia falar do Danilo. Tipo, você não vai ver uma... É porque o Danilo saiu e fez carreira na Europa. E, tipo, Talvez jogou na seleção. Quando eu fui na tempo, Vila, né? eu vi, mas alusões ao gol da final da Libertadores, Aham. não alusões ao Danilo, Aham, sabe? aham. E a gente não tá falando... Também tem várias relações, assim, eles se permitem gostar do seu, sabe? Eu acho isso sim. legal. Eles têm orgulho do que são também, tá ligado? Não tô falando agora dos pontos negativos, né? Do racismo Sim. e tal. Mas eles têm orgulhos da argentinidade, desse jeito de ser, é bem verborrágico, bem apaixonado. A cidade é muito apaixonante. A sociedade lá é, de certa forma, apaixonada também, né? Sim. E eu vou fazer um vídeo falando sobre como a gente tá muito atrás deles, assim. O que a gente viu de pintura, com alusão a futebol é loucura. Cara, nas ruas, assim, O sabe? que eu sentia de inveja naquele lugar era absurdo, porque eu tenho meus 20 anos agora, estou chegando nos 21, e
eu via muita criança de, sei lá, 5, no máximo 6 anos com uma camisa Graças Campeones, 3 estrelas, assim. Então, tipo, uma camisa de comemoração pelo título. E eu, nos meus 21 anos, eu não posso usar uma camisa do Graças, Obrigado Campeões, com 6 estrelinhas, E né? mesmo que você, tipo, pudesse, você não faria isso da forma como eles fazem, né? Exato. Como se fosse só uma camisa de sair, sabe? Exato, não Justamente, faria. justamente. E, tipo assim, uma coisa também que a gente percebeu, se você gosta de futebol, vá pra lá, porque lá é uma capital mundial do futebol. Ah, não, lá tem... É futebol É em o todos os Atlético com lugares. mais times do mundo, né? Ela e Londres, né? Eu não sei qual, mas são essas duas. Mas vá pra lá porque lá o futebol é cultuado demais e, mano, a gente tá muito atrás, sabe? Teve um senhorzinho, eu tava com o meu bucket do Boca, ele muito bom. ele era torcedor do São Lourenço, daí ele falou, tipo, começamos a falar sobre São Lourenço, que papá de boca e não sei o que. Lá as pessoas, se vem você com algo de futebol, elas te param pra perguntar. Em La Boca eu tirei a foto com um cara porque eu tava com a camisa do Inter. Aí ele parou pra perguntar, tipo, sobre o Inter e tal. O vendedor lá que falou, vai Corinthians. Também o vendedor que gritou vai Corinthians, a foto dele era o Memphis. Era o Memphis. Ó, na Argentina aqui, ó, loja do Boca. Vai Corinthians? Vai Corinthians. Uma peça mais presente na realidade social deles do que na nossa. E vamos dizer que seja pau a pau, porque aqui também é bem presente, de certa forma. Muito importante. Né? Acho que é só racionalizado de outra maneira mesmo. É racionalizado de outra maneira, exato. Ele é mais apaixonado do que aqui. Eu acho que ele é tão presente quanto em qualquer um, sim. A presença é a mesma, mas a forma como se reage em relação a isso é completamente diferente. Tudo isso só é exprimido quando você vai pra lá e vê o Maradona em todo lugar. E isso se reflete em muitas questões culturais também, que a gente nem consegue adentrar, porque a gente não conhece de fato a realidade social da Argentina, sabe? Mas isso se expressa muito forte na realidade social deles. Nossa, lá era demais. Demais. Que lugar maravilhoso, Pretendo sério. voltar. Que lugar maravilhoso. Eu até tirei a foto do negócio porque eles têm uma vaga no River um curso no River de 3 anos para periodista esportivo, no caso que é jornalismo esportivo. Eu já estou me formando em jornalismo, eu só faria o esportivo, né? E eu tô nutrindo isso aí, vamos ver. Que da hora. Mas isso não impacta no Varanda. Não, Talvez até falando da Varanda do né? Diego, de novo. Engrandece o Varanda, é verdade. Seria muito interessante pra fazer um vídeo maior lá também, porque daquele momento que a gente olha, que a gente entra na casa do Maradona, tudo é muito grande lá, tudo é muito simbólico, tudo é tipo, até difícil de digerir. Aí tu vai subindo as escadas, tu entra no quarto dele, tu entra no santuário dele antes, né? No santuário dele primeiro. Aí tu vai, só a última coisa que você vê, o último lugar que você pisa, a varanda da casa dele. É só pra olhar pra fora, assim, porra, olha onde ele ficava. E é a porra de uma varanda vermelha. Foi loucura. Tá, se extasiados, a gente senta aqui cansados também da viagem, era o último dia, assim. Cansados da viagem, a gente senta. Tá, vamos fazer um vídeo sobre a varanda vermelha. O que a gente vai falar? Nós mano. nem conseguimos, É era a varanda só... vermelha do Maradona. Se você olhar o vídeo, a gente tá extasiado. Vai ser pra sempre o vídeo mais curto do Varanda, provavelmente. Ele tem 6 minutos só, então assista lá. A gente só senta, tipo... Ah, a gente viu a varanda, né? E pra gente... E era, tipo, tá sendo muito foda, tá ligado? Pra nós tá Maravilhoso. Foi um vídeo pra nós, se pá. Maravilhoso. Mas é porque a gente também é esses dodói do futebol, E né? do Maradona. É. Enfim, eu acho que o vídeo é isso. Foi só uma questão de bastidores aqui. A gente sempre grava num sábado. Hoje a gente tá gravando num domingo à noite, aos trancos e barrancos, da forma que der. Se vocês perceberem, a gente tá olhando pra cima porque tá passando o Palmeiras. Passando o Palmeiras e Novo Horizontino, final do Paulistão. O Inter acabou de perder o Gauchão também. Não precisa lembrar disso. O Santos não tá aí também, fica tranquilo. Enfim, então assim, esse vídeo, que bom que está acontecendo. Eu só dou essa chamada pra isso, porque a gente se importa muito com esse canal, a gente quer muito fazer as coisas rodarem nesse canal. Então, pra isso fica aqui o disclaimer do like, do se inscrever. Então, só por isso que eu tô dizendo, a gente tá fazendo num domingo à noite, tendo que trabalhar amanhã de manhã, é o caralho, essa é a realidade do Varanda. Não é nem se martirizando, nem se doendo, porque a gente gosta muito de fazer, de verdade. E agora entrou a faculdade, então até gerou um pouquinho de medo, né? Uma dificuldade, assim. Então, assim, só uma constatação mesmo do que é a realidade do que a gente tá fazendo aqui, do que a gente tá tentando. Por isso que eu peço pra você que deixe seu like, sabe? Talvez você... Ou comentário também. Sim, mas talvez você não deixaria, porque foda-se, sabe? Não é problema meu, você pode ter gostado, mas foda-se. Mas, assim, entendeu a situação aqui? Por isso que eu te peço. Deixa seu like e se inscreva no canal, é importante pra gente entender, sabe? O like, essas duas. O like e a inscrição é importante pra gente entender o que tá certo e o que tá errado, o que a gente tá fazendo direito, o que a gente não tá fazendo, o que é bom a gente fazer e o que não é bom, sabe? Pra gente poder trazer uma questão de qualidade da nossa maneira pra você, que tá acompanhando a gente. A gente sempre bate na tecla os comentários, é o campo aberto ao debate.
eu esqueci de falar no começo, terá uma novidade aqui, terá um vídeo diferente, não vou falar, mas terá um vídeo bem diferente que vai ser bastante interessante até para os mods do Varanda. Então fiquem ligados aqui no Varanda, porque vai ter uma coisa bem interessante por vir, fora todas as outras coisas que são interessantes. É que eu acho que quando esse sair, o interessante já vai ter saído. Puta merda. Coisa nova. Puta merda. Eu acho, Enfim, talvez ele tenha saído, você vai saber o que é o interessante aí, eu vou deixar na descrição do vídeo, vai ser esse é o interessante. Enfim, muito obrigado por ter assistido, siga a gente lá no Instagram também, Varanda Vermelha _, a gente fala bastante lá, a gente sempre posta coisa lá, conteúdo autoral, cortes e o caralho. O Spotify também tá aí agora, o Spotify você só encontra a gente com Varanda Vermelha, tranquilo. E se eu não me engano, se você pesquisar Furicuricast, você encontra a gente no Spotify também ainda. Eu já pedi pra trocar isso umas 3 vezes. Mas eu acho que é ok. Dá pra deixar? Tanto faz. Veremos. Muito obrigado por ter assistido. Quer dar a tua última palavra? Não. Muito obrigado por ter nos assistido, gente. Tô puto com esses ídolos aí. Muito obrigado por ter nos assistido. Faça tudo o que a gente tem aqui pra ser feito. Fique ligado aos próximos episódios e valeu!